Alô, amigos, vamos continuar essa série de entrevistas sobre as pessoas que fazem o Diário de Pernambuco. E hoje nós recebemos com muito prazer o José Matheus dos Santos, que é um dos estagiários, que hoje é importante a presença de estagiário na equipe de um jornal. Aliás, eu também fui estagiário. Como é que o jornalismo entrou? José Matheus dos Santos. Todo mundo só usa 2 nomes, você usa logo 3, né? Usa logo 3, José Matheus Santos, exatamente. Como é que o jornalismo entrou na sua vida? João, é o seguinte, eu quando era criança, eu queria ser piloto... Não, criança ainda é, né? Quando você era criança, queria ser Já o quê? tô com 20. Eu queria ser piloto de avião. Sim. E aí aconteceu, não sei se você lembra, uma tragédia com o voo da Gol, que eu acho que estava saindo de Manaus e caiu na floresta amazônica, isso, um avião Legacy de pequeno porte. E nessa tragédia, muitas pessoas morreram. Acho que todos, eu não tenho certeza. E aí eu era criança, eu disse assim, meu pai, eu não quero mais ser piloto de avião, porque quando cai, morre quase todo mundo. Aí eu disse assim, então tente procurar aí outra coisa. Eu era bem pequeno, isso foi comentário de criança normal, né? Depois veio a Copa do Mundo de 2006. E na Copa do Mundo de 2006, minha mãe estava trabalhando em call center na época, e ela tinha aqueles microfones que se usa como aparelho da profissão. E eu, no período, comecei a gostar mais ainda de futebol, já acompanhava, e eu comecei a imitar Galvão Bueno narrando o jogo. E daí em diante eu sempre quis ser jornalista, eu ficava imitando narradores de televisão, de futebol, de rádio também, e comunicadores de rádio, que meu pai sempre escutava. Eu adorava a rádio, gosto muito até hoje. E meu pai também lia muito jornais aos finais de semana. Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, ele no domingo ia na banca comprar, eu sempre lia a sua coluna assim também. E eu gostava bastante. Ele ia me explicando sobre o cenário político, sobre o cenário esportivo, que são as 2 áreas que eu gosto mais. E daí em diante, o jornalismo passou a entrar na minha veia. Desde a época de colégio, mantive a posição e faço jornalismo na UFPE, estou no 6º período. Está no 6º período. 6º período. E como é que você se tornou, então, estagiário do Diário? Em agosto de 2018, o Diário estava precisando de reforço para a campanha eleitoral e eu vi que, pelo Facebook, que tinha uma vaga aberta. Eu me candidatei para o Diário para tentar essa vaga, fiz a seleção e fui aprovado. Foram 2 etapas. Você está como estagiário há quanto tempo? De política, desde agosto de 2018, fazendo 1 ano agora nesse mês que está começando. Mas ele já é tão desenrolado que a gente já pensa que ele está como um repórter. E aí foi para a política? Fui. Comecei cobrindo já a campanha eleitoral, que foi a mais tensa desde a redemocratização para muitos estudiosos, né? E como é o seu dia a dia? João, eu estou aqui no Diário de segunda a sexta pela manhã. Eu me acordo cedo, eu me acordo por volta das 6 da manhã. Assim que eu acordo, eu já olho o WhatsApp, porque a gente tem grupos de WhatsApp com pessoas de assessorias, com membros da Polícia Federal, Polícia Civil, geralmente tem operações. E assim que eu abro o olho, eu já olho se tem alguma coisa nesses grupos de WhatsApp. Porque se tiver algo, por exemplo, esporádico, que está fora da pauta do esperado, que é, por exemplo, uma operação, alguma coisa, eu já venho no pique aqui para o Diário, eu pego às 8 da manhã, mas às vezes eu chego até antes, porque essa questão de operações, o jornalismo sobe na veia da gente e a gente vem mais rapidamente para acompanhar o desenrolar das operações. Quando eu chego aqui, antes de ir para as pautas, se tiver alguma coisa na rua, eu já, anteriormente, a primeira coisa que eu faço é verificar as notícias do dia. Eu já vejo alguns blogs de política daqui de Recife, de Pernambuco, e dou uma olhada nos jornais Folha de São Paulo, Globo, Estado de São Paulo, e olho também os jornais aqui de Pernambuco para ver como é que está a questão do dia, o que é que pode ser de evento. Por exemplo, leio sua coluna, que muitas vezes pauta repórteres, né, que você tem muitos furos que você traz, faz comentários de política também, ou para eventos futuros, eu sempre dou esse panorama pela manhã. Entre em contato com o meu editor Cauê Diniz e com o pessoal do online. E às vezes surge também, por exemplo, ao longo da manhã, um furo, uma notícia de primeira hora, e aí eu também entro nessa questão do online. E trabalho em segunda linha com o impresso, com reportagens especiais para o final de semana e também com algumas para as edições diárias de segunda a sexta. Essa sua nova geração do jornalismo, como é que entende o jornalismo impresso do jornalismo online?
João, veja, quando eu desde criança eu leio o jornal impresso, como eu tinha dito agora há pouco a você. O que é que acontece? Eu sempre admirei bastante. Só que com o tempo que foi passando, a admiração continuou. Só que a gente passa a ouvir comentários de pessoas dizendo, poxa, eu não leio mais jornal impresso. O jornal impresso eu leio e ele está mudando. O que é que está acontecendo? Hoje em dia tem essa questão do online. Eu acompanho o diário pelo online e acompanho também pelo jornal impresso. Muitas pessoas gostam do jornal impresso e não gostam do online. Tem essas dicotomias. O que é que acontece? O mais velho prefere o impresso e o novo isso. online. Mas há pessoas novas que eu conheço também que gostam do impresso como ele tem se tornado, como ele tem ficado. Que é a questão do impresso, ele fazer mais uma consolidação dos fatos. E não apenas aquele factual que era de 10, 15 anos atrás, quando o online não estava nesse impulsionamento tão grande como está hoje. Então, eu acho que o impresso, ele hoje em dia é mais a consolidação, mais entrevistas exclusivas, mais repercussão de cenários do passado. E o online é o factual em si. Eu acho que o impresso, ele é um ponto fora da curva, fora da linha daquilo que a gente está vendo no cotidiano. O mundo político hoje está muito radical, né? Como é que você administra isso? Porque às vezes é um político que quer falar mal do outro e tal. Como é que você administra essa coisa da política hoje? Eu acho o seguinte, João, todos nós, eu futuro jornalista e você que está há muitos anos no jornalismo e outras pessoas, separamos. Nós somos, por exemplo, João Alberto Pessoa e João Alberto jornalista. E eu sou Matheus Pessoa e Matheus jornalista também. Quando a gente está no exercício da profissão, a gente sempre procura manter um equilíbrio, certo? E essa questão de política tem ficado muito acirrada nos últimos anos. Sobretudo por conta dessas operações que têm ocorrido ultimamente e levaram as pessoas a discutir mais política. Eu acho que hoje em dia as pessoas discutem mais política. Eu converso com pessoas mais velhas que eu e as pessoas dizem, poxa, hoje o Brasil discute mais política. O defeito é que há essa discussão acirrada e polarizada. Esse é o principal problema. Mas aí a gente tenta levar em conta o jornalismo de qualidade, que eu vivencio aqui no diário e que as pessoas veem no dia a dia também. E a gente tenta sempre partir pelo caminho jornalístico correto. Como é que você está vendo, Matheus, no quadro atual, a eleição para prefeito do Recife no próximo ano? Veja, João, temos a questão seguinte, a questão nacional está muito acirrada, como a gente acabou de falar, isso pode influenciar na eleição do Recife também. Só que o Recife, historicamente, ele tem componentes particulares em si nas discussões. Claro que ter a questão do espectro político, por exemplo, tem a esquerda, tem centro, tem direita, tradicionalmente. No campo da esquerda, deve ter para a eleição do Recife mais de uma candidatura, acredito que duas. Eu acho que está consolidada, provavelmente, a candidatura do deputado federal João Campos, pelo PSB. Tem grandes chances, porque o PSB está no poder no governo do estado, vai para 16 anos, e na prefeitura há 8 anos, o prefeito Geraldo Júlio tem uma avaliação boa, de certa forma, entre os recifenses. E pode ter, eu acho que o fiel da meada no campo da esquerda deve ser o Partido dos Trabalhadores. Mas acho que o PT hoje está mais inclinado a apoiar João Campos, embora há uma possibilidade de candidatura de Marília Reis, mas na minha visão, acho que está mais consolidado para João Campos. Deve ter candidaturas múltiplas de centro, juntando com a oposição de direita, porque a oposição errou muito nas eleições nos últimos anos aqui em Pernambuco. Está errando. E continua errando. Ela colocou uma candidatura, escolheu, na minha visão, maus candidatos para enfrentar o PSB no momento. Por exemplo, no ano passado foi para a eleição com 2 ministros do ex-presidente Michel Temer, então presidente, e ele era muito rejeitado pela população. Então a oposição apostou em táticas que, obviamente, dariam errado. Então, para o ano que vem, eu acho que ela vai tentar construir esses erros com múltiplas candidaturas. Eu acho que a oposição tem que partir desse princípio para tentar ganhar a eleição. Deve ter uma candidatura de direita, provavelmente o deputado Marco Aurélio quer ser candidato como aliado do presidente Bolsonaro. Mas ele, com o negócio da mulher, ficou complicado. O caso está até um pouco abafado. A gente tem que ver como é que vai chegar em 2020. Não está repercutindo muito, mas no dia eleitoral é terrível. Pode ser que influencie também. Mas tem que ver como é que vai ser, por exemplo, o comportamento desse público do presidente Bolsonaro em relação a isso. Porque Bolsonaro teve no Recife 48% dos votos no primeiro turno, por aí. Acho que 52% no primeiro turno. No segundo ele perdeu, mas ficou bem próximo disso. Foi uma maioria apertada, tanto para ele no primeiro turno como no segundo turno. Ou seja, mostrou que o Recife era uma cidade dividida. O fiel da meada, para mim, vai ser o PT e como o prefeito Geraldo Júlio vai estar no ano que vem. Vamos esperar. Vamos aguardar. E acompanhar aqui no Diário de Pernambuco. Nós queremos agradecer a Matheus, mostrando aí o talento
de um dos nossos jovens e competentes estagiários. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser.